A paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um momento da palavra. E neste dia estaremos meditando no livro de Gênesis, no capítulo 18, do verso 23 em diante. E vai dizer assim a palavra do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Aleluias. Irmãos, vamos ver aqui um diálogo entre Abraão e Deus a respeito de Sodoma. Porque Deus havia enviado anjos para ali olhar, espiar Sodoma, com a intenção de destruir Sodoma, devido ao pecado ter aumentado sobre Sodoma e Gomorra, Porque Deus observou e viu que a iniquidade, o pecado, tinha se aumentado sobre Sodoma, que eles estavam vivendo uma vida de perdição, uma vida corrompendo os ensinamentos de Deus que havia passado de geração em geração. E aquilo ali, Deus tomou essa atitude devido ao pecado ter elevado, sobre Sodoma. Então Abraão tenta interceder por Sodoma juntamente com Deus. E Abraão ali vai indagar com o Senhor, vai falar com Deus: Senhor, mas se houver ali 50 justos em meio aqueles pecadores, em meio ali aqueles que estão em pecado, aqueles que estão no erro, que houver ali ainda sobre Sodoma 50 justos, o Senhor ainda destruiria a cidade? Deus então responde a Abraão: não. Se ali eu achar os 50 justos, eu não destruirei. Abraão também, logo em seguida, vai dizer: então, e se houvesse 45? Deus responde, Deus dá a mesma resposta: se houver 45, eu não destruirei. E assim vai: 45, 30, 20, até chegar no 10. Se houver, e Deus continua com a mesma resposta: se houver ali 30, eu não destruirei. Se houver ali 20, eu não destruirei. Se houver ali 10, eu não destruirei. Mas então os anjos descem para espiar Sodoma e infelizmente vai encontrar uma cidade totalmente corrompida pelo pecado. E assim como diz a própria palavra do Senhor, para aqueles que conhecem, para aqueles que não conhecem, Sodoma realmente foi totalmente destruída devido ao pecado. E isso reflete ao que estamos vivendo hoje. Porque vamos ver, amados irmãos, o mundo, a geração, a humanidade corrompida em pecado, corrompida em erro, corrompidas em iniquidades, corrompidas em ilusões, corrompidas em idolatria, corrompidas por tudo aquilo que Satanás tem colocado diante aos nossos olhos, mente e coração, para nos tirar do foco que é Deus, para nos tirar do caminho que é Deus, para fazer com que nos afastemos cada vez mais dos caminhos de Deus e dos caminhos do Senhor, para fazer com que o Senhor venha irar-se, venha entristecer. Porque a intenção de Satanás é ferir ao próprio Deus. E Satanás o faz ferindo a sua criação perfeita, ferindo os filhos, que somos nós.
Quando o pai ou a mãe presencia alguém, uma pessoa, ferindo, machucando, xingando um filho, certamente a pessoa vai irar, a pessoa vai entristecer. É a mesma forma com Deus. Deus entristece o coração quando vê os filhos sendo machucados por Satanás, vê os filhos corrompidos pelas atitudes de Satanás. E vamos ver, amados irmãos, infelizmente, uma nação, um mundo onde olhamos ao nosso redor, seja diante do lar, seja no caminho do trabalho, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Infelizmente, para onde olhamos, vamos ver alguma atitude que leva-nos a reparar ou presenciar o pecado, o erro, a corrupção. Aí a gente se pergunta em nosso coração, mas Senhor, a gente está vendo o mundo desta forma, e a gente vai lembrar do tempo de Noé, onde Deus veio e destruiu. Vamos lembrar de Sodoma e Gomorra, onde Deus veio e destruiu. Vamos lembrar desses episódios. E talvez a gente vai se perguntar, mas por que Deus ainda não destruiu essa geração, não destruiu este mundo? Por que ainda não soou a sétima trombeta? Por que ainda Deus não cessou esse sofrimento sobre esta terra, sobre esta geração? Por que ainda Jesus não veio em seu cavalo branco, abrindo os céus e descendo como luz reluzente para destruir a terra e destruir Satanás, e assim subirmos para o céu no arrebatamento? Por que ainda a geração não foi destruída? Porque ainda há justos nesta nação, em meio ao pecado, em meio ao erro, em meio a tantos pecadores, a tanta corrupção, a tanta destruição, morte, violência. Ainda há os verdadeiros adoradores que estão nessa terra, que estão nessa geração, clamando, dobrando o joelho, buscando, intercedendo, pagando o preço por uma geração corrompida, por uma geração pecaminosa, mas que ainda tem a essência de Deus, que ainda tem a oportunidade de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. A própria palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus, Jesus vai dizer, eu não vim para os justos, mas para levar os pecadores ao arrependimento. Jesus está interessado no pecador, como diz a própria palavra. Eu amo o pecador, mas abomino o pecado, diz Jesus, diz o próprio Deus. Então Deus ainda ama a nação, Deus ainda tem amor pelos vossos filhos que estão sobre este mundo, corrompidos em meio ao pecado? Sim, mas ainda Deus ainda tem aqueles que o adoram em espírito e em verdade, cumprindo o propósito de Deus nessa terra. E o propósito destes justos ainda não foi cumprido. Ainda há algo a ser cumprido diante os justos, diante aqueles que estão nos caminhos de Deus. Ainda há pessoas a serem resgatadas, ainda há pessoas a serem ali limpas e purificadas por Deus, para assim seguir o caminho do Senhor, apregoando o Evangelho, cumprindo o propósito, para chegar no final e alcançar a salvação. Imagina você, irmão, você acha que Deus quer que toda esta nação, todo este mundo, toda esta geração venha morrer e descer para o inferno? Venha perder a vida sem a salvação? Porque Deus ainda não destruiu, porque ainda Deus quer salvar almas, porque Deus ainda tem esperança
em muitos que estão perdidos na escuridão em meio a esta geração. Deus quer salvar almas. Mas para Deus salvar almas, precisa de mim e de você para pregar o Evangelho, para cumprir o propósito, para mostrar para esta geração que ainda há verdadeiros adoradores, que ainda há pessoas que pregam a palavra com amor, com sinceridade, com temor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é o verdadeiro Evangelho. Então, irmãos, lembre-se disso. Deus ainda tem um plano de resgate para esta nação. Deus precisa de mim e de você para pregar o Evangelho, para falar da palavra, para ser espelho, para ser referência, para mostrar para esta geração que ainda há Deus sobre esta nação. Pregue o Evangelho, mostre para esta geração que ainda servimos um Deus de amor, justo, verdadeiro e que pode todas as coisas. Vamos pregar o Evangelho, irmãos. Vamos fazer cumprir a vontade de Deus sobre esta terra. Vamos fazer cumprir o propósito de Deus nessa nação, em nome de Jesus. Vocês estão comigo nessa empreitada? Vocês estão comigo nessa jornada, nessa caminhada? Então toma posse dessa palavra e faça a diferença hoje, porque ainda há verdadeiros adoradores sobre esta nação. E assim o faremos mostrar em todo o lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Amado Deus e eterno Pai, que neste dia, Senhor, esta palavra tenha alcançado e tocado corações, papai. Para que assim, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que têm desanimado, Senhor, ó Pai, aqueles que têm enfraquecido e pensado em desistir, papai, que neste dia, Senhor, possa lembrar desta palavra e tomar, Pai, um posicionamento, possa se levantar, possa se erguer para pregar o Evangelho. Meu Pai, aqueles que se esqueceram que Deus existe, aqueles que se esqueceram que Deus ainda está no controle, aqueles que desanimaram e abandonaram, Senhor, os teus caminhos, que possa voltar hoje, papai, em nome de Jesus. Pai, limpa, purifica, Senhor, estes corações, purifica, Senhor, esta nação, purifica-nos, Senhor, para que possamos lembrar que ainda há um Deus que pode todas as coisas, que ainda há um Deus que está sobre esta nação, que ainda o propósito não terminou, mas ainda há algo grandioso para acontecer da parte de Deus sobre esta nação. Irmãos, em nome de Jesus eu profetizo palavra, eu profetizo renovo, eu profetizo força. Pai, guia, Senhor, os passos do teu povo, da tua nação. Meu Deus, levanta-nos, ó Pai, como verdadeiros adoradores, como pregadores da tua palavra, do teu evangelho. Meu Senhor, venha usar, papai, cada boca, cada lábio, Senhor, ó Pai, para falar do teu amor, para pregar as palavras que vêm dos céus, para fazer a diferença. Meu Deus, vai derramando autoridade, Senhor, ó Pai, para repreendermos e vencermos, ó Pai, toda a arte das trevas, Senhor, ó Pai, sobre essa nação que tem nos levado a sermos corrompidos, papai, por pensamentos, por atitudes. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus que todos os pensamentos lançados por Satanás, todo impedimento, toda a força das trevas que tem tentado fazer o povo, a nação ser destruída, tem tentado fazer com que a nação se afaste dos caminhos, tem levado a nação ao pecado, ao erro, à iniquidade, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora.
Pai, em nome de Jesus, liberta, Senhor, a tua nação da escravidão do mundo, da escravidão de Satanás, da escravidão da arte das trevas, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, meus irmãos, e faça cumprir o propósito de Deus nesta nação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. E fique com Deus. E até o próximo momento da palavra.